para a gente entender melhor também sobre essas expectativas. Então eu convido agora o Alexandre Coelho, ele que é especialista em relações internacionais, doutor em economia internacional pela USP e também professor da Fundação Escola de Sociologia e Economia de São Paulo. Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer é meu, boa tarde. Já começo perguntando ao senhor agora sobre essa reunião muito esperada de Lula com Trump. Na sua análise, ao seu ver, qual vai ser o principal ponto sobre eles? Vai ser mais o tarifaço ou então realmente a questão também das sanções contra os ministros do Supremo Tribunal Federal? O que o senhor espera disso? O ideal, o foco, né, se a gente pudesse aqui escolher, seria apenas um foco técnico, comercial, e o objetivo seria baixar as tarifas, né, o tarifaço sobre principalmente o mercado de café e de carne bovina, por exemplo. Né? Seria o ideal. Mas não adianta a gente achar que só serão somente esses pontos. Né? Lula, inclusive, ele quer abordar diversos outros pontos, sejam eles não só econômicos ou comerciais, mas também políticos. Então, entendo que a pauta vai ser bem grande, né, pelo menos se depender do Brasil, com relação aos Estados Unidos, nessa conversa com o Donald Trump. Acredito que, em primeiro lugar, eles devem aí começar com a pauta comercial, que eu acho que é muito mais técnica, né, e depois avançar para as pautas políticas ou pautas geopolíticas, que seriam a questão da Venezuela, a questão da reversão das sanções contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e outras aí questões mais sensíveis, né? Então, acredito que a pauta comercial deve ser a primeira e deve ser a mais importante, a meu ver. E depois, em seguida, devem ser discutidas outras pautas que seriam muito mais sensíveis, né? Aqui é a Basília Rodrigues, tudo bem? Obrigada pela entrevista. Há pouco eu citei, só para ficar em alguns exemplos, tarifaço, petróleo, Bolsonaro, Venezuela, como opções, né, de temas que podem entrar nessa conversa. E o senhor muito bem lembrou que ainda tem a sanção dos Estados Unidos contra ministros do Supremo Tribunal Federal, também ministros de governo, que estão impossibilitados de viajar aos Estados Unidos porque estão sem visto, né? Não somente eles, como seus familiares. Então é isso, né? Se a gente ficar conversando mais um pouco aqui, provavelmente a gente vai conseguir listar mais uns 10, 20 assuntos que poderão estar em destaque neste papo, né, neste encontro de Trump e Lula. Eu queria, assim, de maneira bem didática, que o senhor pudesse explicar para nós e também para os nossos espectadores qual o nível de temperamento, de trato que a gente pode esperar se fôssemos aí uma mosquinha para acompanhar esse encontro entre os dois presidentes? Porque diante de uma divisão política explícita aqui no Brasil, né, quem é Lula, quem não é Lula, e o quanto isso conversa com o presidente Trump, tem gente achando, olha, o Trump vai colocar o Lula no lugar, ou então, olha, o Lula não vai deixar passar barato algum tipo de provocação do presidente americano. A gente pode esperar esse tipo, esse nível de agressividade, como se estivéssemos ali numa timeline na internet? Ou o senhor acha que não, que vai predominar o tom cordial de dois presidentes? Olha, pergunta, Basília. Eu acho o seguinte, acho que deve predominar um tom cordial, em primeiro lugar, né? Até pelo que a gente tem visto aqui no histórico das relações entre Trump e Lula desde a Assembleia Geral da ONU, né? A questão da chamada química entre Donald Trump e Lula. E a questão não é só química, há muitos interesses por parte de Donald Trump, especialmente porque ele também é pressionado por empresas norte-americanas no que se refere aí ao preço do café atualmente nos Estados Unidos, a questão da carne também nos Estados Unidos, entre outros problemas que o Trump está enfrentando junto ao empresariado norte-americano. Então, não só eu acho que pela questão da química entre os dois, ou seja, até você bem ressaltou agora há pouco falando
do alto nível, né, de reunião. E outro ponto também que a gente deve levar em consideração é que se trata de um ambiente neutro, né? Aliás, foi muito bem colocado isso, porque essa reunião deve ocorrer ali às margens, enfim, da ASEAN, na Malásia, ou seja, um ambiente comercial, um ambiente focado na área geoeconômica, na área de comércio, e ao mesmo tempo um ambiente neutro do ponto de vista político. Então, esse ambiente já importa na medida em que já arrefece ânimos, tanto de um lado quanto do outro, quando o assunto aí é não só discutir tarifas, mas também discutir questões geopolíticas entre os dois estados. Então, acredito que o nível da conversa deve ser muito respeitoso entre Donald Trump e Lula. E agora, claro, conforme você até comentou, será que Lula responderia ou não deixaria passar barato ou qualquer provocação de Donald Trump nessa conversa? Eu acredito que não. Eu acredito que Lula, aí, nesse caso, não deixaria passar barato. Eu acho que Lula ele tem mostrado um perfil, embora bastante pragmático, mas ao mesmo tempo ele tem colocado algumas posições de que, olha, o respeito mútuo continua, como ele bem colocou até para Donald Trump na última conversa, de que eles têm basicamente a mesma idade, ele é um pouco mais velho, inclusive Lula. Então, por causa disso, Lula, não vê problemas em pautar e colocar a posição do Brasil caso possa ameaçar, possa utilizar essa e arrastar a conversa melhor para um nível, seja um nível mais institucionalizado, um nível mais adequado aí entre dois de duas grandes nações. Então, que, em primeiro lugar, deve ser adequado aí para os dois presidentes e não deve ter brigas ou ações de lado a lado, né? Então, eu vou pela alternativa de uma conversa amistosa, como tem sido até agora, desde que os dois se encontraram na Assembleia Geral da ONU. Gabi, muito bom esse comentário feito pelo especialista, né, em relação à idade. Eu dei um Google aqui, porque às vezes, pelos meses, a gente erra, né, a idade das pessoas. Mas neste momento, Lula e Trump têm a mesma idade, 79 anos, com uma diferença pequena de meses, que realmente coloca o presidente Lula um pouco mais velho do que o Trump. 79 anos e alguns meses a mais em relação ao presidente americano. E como isso é algo que, fora da técnica, das formalidades, é assunto também no ambiente político, né? Quando a gente fala do vigor de quem preside um país. Não à toa, o ex-presidente americano Joe Biden, que era aliado de Lula, acabou definhando, digamos assim, durante a campanha eleitoral, perdendo apoios, em parte por causa do seu desempenho nos debates eleitorais, né? Ele que também tem uma idade mais avançada. Os dois estarão ali, Lula e Trump, sendo olhados sobre todos os aspectos, e eu tenho certeza que no cafezinho, na conversinha, nem que seja de WhatsApp, vai ter gente falando isso mesmo sobre a questão da idade, tanto de Lula quanto de Trump. Isso me fez lembrar uma conversa recente, a gente anda muito aqui por Brasília, né? Fala com o motorista de carro por aplicativo, as pessoas na rua, nos estabelecimentos públicos, e aí, em uma dessas situações, só porque achei muito pertinente fazer aqui esse comentário, professor, numa dessas situações, uma pessoa que é anti-Lula comentou o quanto Trump era mais moço, mais jovem do que o presidente brasileiro. Mas aí eu falei, olha, mas eles têm a mesma idade, e a pessoa se surpreendeu. Então, realmente, essa ótica também pode ser usada por quem está prestando atenção nesse encontro que vai acontecer domingo agora. Gabi. Com certeza, também entendo isso. E, enfim, eu tenho aqui comigo que deve ser uma conversa bastante amistosa, mas é óbvio, também não vamos imaginar que eles vão chegar a algum acordo específico neste domingo. Ainda tem muito o que conversar, e acordos desse tipo realmente são mais perenes quando há mais conversas e quando há mais etapas em todo esse processo de negociação, né? Eu ia perguntar ao senhor sobre
esse momento de perguntas é hora mesmo de entrar em assuntos mais polêmicos ou realmente é hora do Brasil mostrar ali o cenário em que ele está pisando, tentar algo mais amistoso, como por exemplo, perguntas polêmicas, a questão da Venezuela. Será que é o momento do Brasil entrar nessa questão com os Estados Unidos? Ele fica ali no meio da linha, né? Como que fica isso aqui pra gente? Disse, né, no começo, o ideal seria, na minha opinião, ser tratado primeiro e sempre as questões técnicas. Uma vez resolvidas as questões técnicas, se partiria para as questões políticas. Não é assim que vai ocorrer, né? Não é assim que as questões podem se dar. Eles podem, inclusive, misturar ou alternar as questões políticas entre as técnicas, né? Que seriam a questão comercial. Quando eu falo técnica, na verdade, é comercial, versus as questões políticas. Acredito eu que o Brasil deve pontuar, por exemplo, essas conversas devem surgir ou por parte de Donald Trump, especialmente por parte de Donald Trump, questionando Lula sobre a questão da Venezuela, ou mesmo por Lula depois de ter chegado a alguns outros assuntos, que dá a opinião ou a posição do Brasil, por exemplo, em relação à Venezuela. Claro que aí, tentando explicar ou tentando fazer com que Trump entenda que ataques ou um aumento mais contundente na relação Venezuela-Estados Unidos agora, com ataques, inclusive uma eventual invasão por parte dos Estados Unidos, possa provocar uma estabilização em todo em todo o hemisfério sul na América, né? E por sua vez, crises de deslocamento forçado em massa da Venezuela para outros países, como a própria Colômbia e o próprio Brasil, né? No caso aqui, a Amazônia. Então, acredito eu que numa conversa adequada, se esses assuntos entrarem em pauta, provavelmente o presidente Lula deve colocar junto a Donald Trump os perigos e os problemas que isso representaria não só para o Brasil, mas também para os Estados Unidos, né? Acredito eu que os Unidos também não quer ver uma desestabilização política e total por causa de determinadas intervenções feitas pelos Estados Unidos, seja na Venezuela ou em qualquer outra parte do mundo, né? E eu falo aqui da Venezuela porque acredito que é um dos assuntos mais sensíveis a serem tratados atualmente, né? Fora aqueles outros envolvendo os ministros no Brasil, a questão da lei Magnitsky, né? Entre outros pontos. Mas acredito que se esse assunto surgir, provavelmente o Brasil deve explicar para os Estados Unidos não só a questão como negativa para a América do Sul, mas também negativa para os próprios Estados Unidos, né? Então, entendo eu que essas questões devem surgir, né, mesmo nesse encontro já, mas também não serão resolvidas. Talvez sejam colocadas aí pontos de vista de lado a lado sobre determinadas questões, né? E aí vão deixar para um pessoal mais técnico poder resolver, especialmente a Perfeito. questão comercial e tarifária, né? Perfeito. Todo esse staff, né? Agora a gente vai ver o encontro dos presidentes, mas claro que alguns ajustes, né? A conclusão ali dos acordos depende mesmo dessa conversa técnica, né? De quem faz a diplomacia brasileira e americana. Professor, sempre nessas Exato. análises eu pontuo o fato de que o governo Lula e o governo Trump estão quase que em momentos opostos. No caso do Trump, ele está no seu primeiro ano de governo. Então, até aqui, a gente viu 10 meses de 4 anos de governo. Ele está no primeiro ano deste atual mandato. Enquanto Lula está caminhando para o último ano do seu atual mandato. Claro, ele vai se lançar a uma campanha de reeleição, já disse isso abertamente, mas para fins deste mandato, ele está indo para o seu último ano, enquanto Trump está começando ainda a sua segunda jornada presidindo os Estados Unidos. O que dá para fazer, então,
nessa fase de interseção do Lula saindo e do Trump chegando? O senhor acredita em novas reuniões entre esses dois líderes, que os acordos pretendidos de ambos os lados já sejam alcançados neste ano? O que dá para fazer com Lula no seu último ano e Trump no seu primeiro? Olha, acredito sim que devem sair já acordos ou no final deste ano ou no começo do ano que vem, especialmente na questão agrícola, na questão comercial, né? Por causa até do que eu comentei no começo sobre as pressões da indústria norte-americana ou do agribusiness americano em relação, por exemplo, à carne bovina, a questão da soja também, né? A questão do café, né? Eu acho que, embora eu esteja até me repetindo nesses pontos, mas são pontos que são mais urgentes, inclusive, para Donald Trump, mais até do que discutir a posição do Brasil em relação, por exemplo, à Venezuela, ou em relação à questão ucraniana, ou até em relação ao Oriente Médio, ou até a questão da lei Magnitsky. Acredito até que esses assuntos devem ser resolvidos em primeiro lugar. Outro assunto que também deve entrar na pauta, e eu já estava até esquecendo de comentar aqui, é a questão dos minerais raros, né, das terras raras, em que o Brasil é o segundo maior fornecedor, a segunda maior reserva de terras raras do mundo, principalmente no que se refere a nióbio, entre outros materiais aí que são utilizados na fabricação de equipamentos de defesa e eletroeletrônicos. Esse é um outro ponto também muito importante que eu acredito que deve ser discutido com maior profundidade ainda esse ano e talvez chegar a alguns pontos, se não no final desse ano, no começo do ano que vem, em relação à questão exploratória dessas terras raras aqui no Brasil, até porque os Estados Unidos têm sofrido bastante pressão por parte da China em relação ao controle de exportações de terras raras por parte da China, que a China hoje é o maior produtor de terras raras do mundo, e quando eu falo isso é de extração e refino, né? Então os Estados Unidos está querendo diversificar a sua pauta de fornecedores de terras raras. Não à toa, celebrou recentemente um acordo com a Austrália. Então, eu acho que seria interessante até nós observarmos e verificar como é que tem sido feito, como foi feito o acordo junto à Austrália, até para nós colocarmos e trabalharmos a pauta também de terras raras, né? Então, esse é um outro item bastante importante e muito estratégico para o Brasil, né? Então, acredito que mesmo Lula caminhando para um final de mandato e Donald Trump no seu primeiro ano de mandato, há sim bastante espaço para se chegar a alguns pontos finais da saída de Lula ou a reeleição de Lula para o próximo mandato, enfim. Professor Alexandre, muito obrigada pela sua análise aqui no nosso programa. Nossa analista política, Basília Rodrigues, também obrigada. Já volto com você, Basília, e uma boa tarde, professor, e até já, Basília. Vamos continuar com essa pauta, com esse assunto durante o nosso